mais, boa noite a todos. Gostaria de fazer realmente uma saudação a todos os presentes. São muitos, as entidades também são muitas. Eu gostaria de saudar o Presidente da Câmara, Dr. Marco Martins, o Dr. Carlos Braz, deputado do Parlamento Nacional, a Dra. Isabel, deputada do Parlamento Europeu, e nesta saudação que estou a fazer a estes três membros, gostaria de englobar todos os presentes, até por uma questão de economia. Agradeço a vossa vinda aqui e, em nome da Comissão Executiva das Conferências de Gondomar, cabe-me a mim a honrosa tarefa de apresentar o nosso convidado esta noite, o Sr. Professor Dr. Augusto Santos Silva, de todos conhecido como uma personalidade marcante da vida nacional contemporânea, quer na vertente política, quer também nas áreas da cultura, da educação, das ciências e do ensino, das ciências sociais, nomeadamente. Nascido há 66 anos no Porto, o professor Dr. Augusto Santos Silva licenciou-se em História em 1978, vindo mais tarde a doutorar-se em Sociologia, fazendo a agregação em Ciências Sociais na Universidade do Porto, de cuja Faculdade de Economia é professor catedrático, ali chegando a exercer funções de Presidente do Conselho Científico e tendo sido, durante 2 anos, pró-reitor da Universidade do Porto. Integrou o Conselho Nacional de Educação, tendo representado Portugal no projeto de Educação para a Cidadania Democrática do Conselho da Europa. É autor de diversos livros, com publicações em várias revistas científicas nacionais e internacionais, permitindo-me eu aqui destacar todas aquelas que se ligam com a educação para a cidadania democrática, colaborando também irregularmente na imprensa escrita, mas também na rádio e na televisão. Foi, sucessivamente, e desde 1999, Secretário de Estado da Administração Educativa, Ministro da Educação, Ministro da Cultura, Ministro dos Assuntos Parlamentares, Ministro da Defesa Nacional, Ministro dos Negócios Estrangeiros, Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, sendo atualmente o Presidente da Assembleia da República. Foi condecorado com a Gran Cruz da Ordem da Liberdade de Portugal, tendo também recebido honrosas comendas em Espanha, Grécia e Itália. É, pois, em traços necessariamente gerais, a personalidade que hoje temos a honra de receber, com um notável percurso de vida e um currículo demonstrativo da sua marcante presença na construção do edifício que é o Portugal democrático em que todos vivemos. Permitam-me, por isso, que, em nome das Conferências de Gondomar, manifeste a nossa gratidão por o professor Dr. Augusto Santos Silva ter aceito o convite que lhe dirigimos, honrando-nos com a sua presença. Conforme se refere expressamente na declaração fundadora das Conferências de Gondomar, o objetivo da sua criação foi o trazermos até nós personalidades de reconhecido mérito da vida nacional que permitissem uma reflexão e uma discussão qualificadas sobre temas relevantes da vida do nosso país, visando contribuir para o despertar da consciência coletiva e uma salutar discussão entre mulheres e homens que acreditam e vivem em sã convivência democrática, sem discriminações. Todos nós acreditando, como aliás marcadamente o referiu o nosso orador desta noite, que o discurso do ódio nunca será entre nós permitido. Muito obrigado, Sr. Professor. A conferência desta noite irá ser moderada pelo professor José Matias Alves, que é prata da casa, integrando também ele a Comissão Executiva das Conferências de Gondomar. Antes de dar a palavra ao orador, solicito a presença no palco do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Gondomar, Dr. Marco Martins, a quem lhe pedia que dirigisse umas palavras de saudação ao conferencista em nome do município.
Muito boa noite a todos e a todos. Primeiro, cumprimento de uma forma geral e os presentes, de uma forma especial a mesa. E eu estava ali, peço desculpa, não vou resistir a pensar assim, bem, daqui a 30 anos eu estou assim. Porque os meus amigos, já foram os três, se calhar se recordam, cabeças de lista em este município. Aliás, houve uma altura, em 2009, em que o Matias Alves e o pessoal Augusto Santos se confrontaram com o cabeça de lista municipal. Já antes, em 2005, pelo Gonçalves Pereira, também tinha sido cabeça de lista. Eu estou a imaginar daqui a 30 anos estar aí, uma conferência, ainda com mais brancas, com boa disposição, mas é sinal que estamos vivos. E é sinal, e vou lá chegar, isto não é nenhum recado, este é sinal que em Gondomar, antes desta geração, passaram muitas pessoas com muito valor e que, felizmente, tiveram a sorte de não estar na política ativa, mas estar a contribuir para a sociedade como estes senhores fazem. E a verdade é que temos hoje aqui um moderador de luxo, um apresentador da casa e um convidado também, o professor Augusto Santos Silva, que eu conheço há muitos anos, em que queria dizer que é uma honra tê-lo nas funções que tem. É uma honra tê-lo a dirigir a Assembleia da República. Aliás, ainda hoje tive o cuidado de ver uma grande rabecada, acho que não posso ter a expressão que deu, quando um partido extremista praticou um ato totalmente antidemocrático, levando cartazes com a fotografia do deputado, empunhando cartazes com a figura de uma ser deputada do Bloco de Esquerda, e portanto sei muito bem, caro Presidente da Assembleia da República, por esse ato. E também, quem sabe, eu que deixarei a vida política em 2025 ativa, está quase lá, posso que em 2026 volte para a vida política, se eventualmente a pessoa for motivo de uma grande campanha de levar alguém do Norte, onde se ainda maior, para presidir a este país. Por isso, muito obrigado, bem-vindo e boa conferência. Muito boa noite a todos e muito obrigado pelo convite para estar aqui presente. Foi-me proposto que tratasse das relações entre o sistema de educação e formação profissional de um lado e a nossa vida ativa, o nosso mundo profissional e a economia do outro, as qualificações, e escolhi aquele tema, o trabalho e as qualificações, os desafios que colocam à educação e à formação. E, portanto, o meu ponto de partida é o ponto de partida das qualificações. O termo qualificação designa a forma como as competências e os conhecimentos de que somos detentores são reconhecidos para o efeito das condições de exercício da nossa atividade profissional. É isso que quer dizer ser qualificado, não ser qualificado, ter qualificações médias, ter qualificações superiores, atingir um daqueles 5 níveis que, na classificação europeia, nós usamos para distinguir as qualificações. Portanto, não é apenas a questão de saber o que é que nós sabemos fazer, mas é também o que os outros reconhecem que nós sabemos fazer e a forma como o que os outros reconhecem que nós sabemos fazer conta para as condições do exercício da nossa atividade profissional. As qualificações são, desde logo, muito importantes para as pessoas, porque isso significa, normalmente, maior remuneração, significa também maior segurança no trabalho, no sentido técnico de evitar acidentes de trabalho, também significa, normalmente, maior estabilidade no mercado de emprego, maior capacidade de seguir carreiras profissionais ascendentes, e, portanto, desde logo, a qualificação é muito importante do ponto de vista de cada indivíduo. Mas não é esse o ponto de vista que eu quero considerar aqui. Eu quero considerar aqui o ponto de vista de nós todos e, portanto, o ponto de vista da nossa capacidade de produzir riqueza e de distribuir essa riqueza, portanto, do ponto de vista da nossa economia. E a minha primeira ideia que queria propor ao auditório é esta, muito simples. O desenvolvimento da nossa economia depende crucialmente, depende criticamente, de forma muito importante, das qualificações. Nós temos uma economia que não tem por base uma abundância de recursos naturais. Nós não produzimos nenhuma espécie de energia fóssil, não temos nem gás, nem petróleo. A nossa dotação em minérios é também relativamente pequena, é menos pequena do que nós pensamos
mas temos muita dificuldade, temos tido muita dificuldade em aproveitar a riqueza em minérios que temos e, portanto, quando nós olhamos para os recursos naturais que o país tem recursos naturais muito importantes ligados às características do seu território e do seu clima, que, em parte, são responsáveis pelo facto de sermos um dos países mais fortes do mundo em termos de turismo. Mas não é propriamente uma economia de recursos naturais a economia que Portugal pode ter. Nós não somos um país como os países do Golfo, que se pode sentar em cima das suas reservas de petróleo e de gás e aguentar enquanto elas durarem. Portanto, a nossa maneira de fazer progredir a economia não depende, sobretudo, da nossa dotação em recursos naturais. Também não temos vantagens geográficas muito evidentes. Pelo contrário, nós pertencemos à Europa, estamos plenamente integrados na economia da zona euro, mas estamos fisicamente bastante longe do centro da economia europeia, em particular da locomotiva da economia europeia, que é a Alemanha. Pelo menos estamos bastante mais longe do que estão nossos competidores diretos, como a República Checa ou a Hungria. Portanto, também não é a localização geográfica o nosso valor mais importante do ponto de vista económico. E, por isso, os valores da nossa economia estão, em primeiro lugar, na capacidade de modernização que têm evidenciado os nossos setores tradicionais. É uma história de grande sucesso do nosso país, desde a segunda metade dos anos 80, a forma como os setores tradicionais da economia portuguesa, desde logo o calçado, a têxtil, a cortiça, souberam modernizar-se e souberam subir na escala de valor e competir. O nosso calçado compete com o calçado italiano, por exemplo, e essa é uma força muito importante. É a força da nossa rede de pequenas e médias empresas. São essas pequenas e médias empresas que constituem o tecido fundamental do país. É a força do nosso setor exportador, que tem também aumentado muito, não só nos setores tradicionais de que já falei, mas nos setores mais modernos, designadamente nos moldes, nas componentes para automóveis, mais recentemente na indústria ligada à exploração de fontes de energia renovável. É a capacidade que o país foi tendo de distribuir pelo conjunto do território fatores importantes de desenvolvimento, os mais importantes dos quais são as instituições de ensino superior, e é a qualidade dos nossos recursos humanos e, portanto, o desenvolvimento da nossa economia depende muito do desenvolvimento do nosso capital humano, isto é, de nós todos e justamente das nossas qualificações. Mas as nossas qualificações não existem num vazio. As nossas qualificações são aproveitadas por nós no nosso trabalho e o nosso trabalho desenvolve-se, na generalidade dos casos, em organizações, sejam elas serviços públicos ou empresas. E a qualificação dos trabalhadores, portanto, das pessoas, não é independente da qualificação das organizações. Isto é, da forma como as organizações se organizam, da forma como elas são geridas, da forma como elas sabem utilizar os recursos produtivos. Ora, na minha modesta opinião, e essa era a segunda ideia que eu queria propor, aqui está o gargalo, o estrangulamento principal da economia portuguesa. O estrangulamento principal da economia portuguesa está na sua ainda fraca produtividade quando comparada com as economias desenvolvidas. O que é que nós queremos dizer com produtividade? Queremos dizer uma coisa muito simples, é a forma como os diferentes recursos que usamos, os recursos naturais, o capital e o trabalho, se organizam para produzirmos. Como a produção não se faz no vazio, mas em concorrência com outros,
a produtividade e a competitividade estão associadas. Portanto, não só se trata da nossa capacidade de produzir riqueza, como da nossa capacidade de produzir riqueza em comparação com os dos nossos parceiros económicos. Ora, na minha opinião, aí está o ponto que nós precisamos de desenvolver mais na nossa economia, em que nós precisamos de investir mais na nossa economia. E, portanto, sempre que me perguntam quais são os problemas principais da economia portuguesa, eu respondo, bom, há um problema, de facto, de capital. Nós temos menos capitalistas do que precisávamos, temos menos capital do que precisávamos, mas é um problema que temos vindo a corrigir, porque nós temos uma grande capacidade de atrair investimento estrangeiro e, portanto, de atrair capital e transferência de know-how a partir do estrangeiro. Há, naturalmente, um problema de qualificação genérica das pessoas, mas nesse problema o país tem progredido muito. Saíram há pouco os resultados do recenseamento de 2021 e, portanto, nós podemos ter bastante conforto nesses resultados. No que diz respeito à educação, não quero esmagar com números, mas no que diz respeito à educação das pessoas, entre 2001 e 2021, portanto, nos últimos 20 anos, nós reduzimos para 1/3 a percentagem de portugueses que têm um nível de escolaridade inferior ao ensino básico, e, portanto, que não têm o primeiro diploma. Multiplicamos por 2 a percentagem de portugueses que têm pelo menos o ensino secundário e multiplicamos por 2 a percentagem de portugueses que têm o ensino superior. E, portanto, também aí temos progredido. Onde temos progredido menos do que precisaríamos é justamente na qualidade da gestão das nossas empresas e na qualificação profissional dos seus diferentes níveis, desde os administradores e os quadros aos técnicos e aos trabalhadores. E por isso é que me parece que olhar para as qualificações é uma boa maneira de olhar para aquilo que nós precisamos de fazer para fazer crescer a nossa capacidade de produzir riqueza, que é absolutamente essencial para que possamos, redistribuir essa riqueza e, 2, financiar os serviços públicos. Portanto, no limite, os hospitais, as escolas, mas também as pensões, as reformas, os subsídios dependem da nossa capacidade de produzir riqueza e, por isso, é que o desenvolvimento económico é tão importante. Ora, as qualificações, olhar do ponto de vista das qualificações é muito útil porque é exatamente olhar para o ponto em que a nossa capacidade de formação de um lado e a nossa capacidade de aproveitamento da formação do outro se cruzam. A qualificação, o conceito de qualificação, está exatamente no meio, na interseção entre, de um lado, a escola e a formação profissional, que formam e certificam competências, e, do outro lado, a administração pública, as empresas e o estrangeiro que utilizam essas competências. E estes dois mundos têm que ser vistos ao mesmo tempo. O cruzamento desses dois mundos é que deve motivar a nossa atenção. E para perceber isto, é muito fácil perceber isto. Se eu desenvolver as qualificações que não sejam reconhecidas e aproveitadas no meu mercado de emprego, ou que não sejam reconhecidas designadamente do ponto de vista remuneratório no meu mercado nacional de emprego, num mundo globalizado e, em particular, numa União Europeia em que vigora o princípio da livre circulação das pessoas, o que eu vou ter é aquilo que já tenho muito em Portugal,
que é: eu estou a pagar o preço, o custo da formação de milhares e milhares de enfermeiros que trabalham em Inglaterra. Estou a pagar o custo da formação de centenas e centenas de engenheiros que trabalham na Alemanha. E, portanto, estou a fazer redistribuição ao contrário. Eu, que sou um país mais pobre do que o Reino Unido ou a Alemanha, estou a financiar a qualificação que a Alemanha ou o Reino Unido utiliza. E, portanto, o que eu quero dizer com este exemplo é que não basta, como é habitual quando nós pensamos apenas do ponto de vista, por exemplo, do Ministério da Educação, não basta dizer que precisamos de continuar a escolarizar cada vez mais pessoas e escolarizar mais longamente essas pessoas. Isso é essencial, mas não podemos ficar por aí, porque se ficarmos por aí, o risco de perdermos essas pessoas é muito evidente, seja pela saída delas para mercados de trabalho mais remuneradores, seja por fenómenos que também existem e a que nós chamamos, forçando um bocadinho a palavra, fenómenos de sobrequalificação. Isto é, eu fiz um investimento, a minha família fez um investimento numa formação muito longa, mas depois o emprego que eu tenho disponível não é um emprego compatível com essa formação. E isso tem um risco de boomerang muito grande. Desmotiva, porque o resultado do investimento não é visto pela família ou pelo próprio, e cria distorções, cria fricções no mercado de emprego e na organização social. E, portanto, minha terceira ideia, nós precisamos, em Portugal, não só de olhar melhor para a forma como as nossas empresas se organizam e valorizam as competências dos seus quadros e dos seus trabalhadores, como também precisamos de olhar mais sistematicamente em Portugal para o ponto de encontro de vários ministérios, designadamente destes três: o Ministério da Educação e do Ensino Superior, nestes quatro: o Ministério da Educação, o Ministério do Ensino Superior, o Ministério do Trabalho e o Ministério da Economia. Na minha opinião, nós não temos ainda uma consciência plena disto e por isso é que eu achei que este era um bom tema para conferências que são organizadas assim, em que o que se quer é que nós possamos falar livremente sobre assuntos que nos são comuns, não cada um a partir da sua trincheira, mas em liberdade e tentando examinar em conjunto problemas e também aproveitar recursos que nos são comuns. Ora, como é que eu posso progredir nesse esforço do melhor cruzamento possível entre o que o país evolui do ponto de vista da educação básica, secundária ou superior e do ponto de vista de como o país evolui no que diz respeito ao seu tecido empresarial e à sua administração pública? Bom, quando nós olhamos na média duração, quando nós olhamos para os quase 50 anos que levamos de democracia, é muito importante registar estes factos. O primeiro facto e que é uma revolução na sociedade portuguesa, é a assunção pelas famílias da importância da educação e do diploma escolar. Muitas vezes, designadamente nós que profissionalmente somos professores, gostamos de olhar do lado da oferta e valorizar muito o que se fez nas escolas, na abertura das escolas, na abertura das universidades, na abertura dos institutos politécnicos, da disseminação por todo o território das escolas secundárias e superiores, da profissionalização e qualificação dos professores, etc. Isso é tudo muito importante, mas devemos olhar ainda mais, porque aí a revolução ainda foi mais profunda
veio mais das entranhas da terra, que é a revolução na procura da educação. As famílias, aliás, estiveram mais à frente do Estado nesta consciência da importância da educação e nesta procura da educação. Muitas vezes, o Matias Alves e outros presentes lembram-se muito dessas discussões nos anos 80 e 90, aquelas discussões em que a gente ouvia muitas pessoas dizerem: mas aqui é um problema, então agora já ninguém quer ficar só pelo ensino básico, ou agora já não querem ficar só pelos cursos técnicos, agora toda a gente quer ir para o liceu, porque toda a gente quer ir para a universidade. Ainda bem que queriam. Ainda bem que as famílias foram investindo muito e muitíssimo nesta ideia de que as suas crianças e adolescentes tinham o direito a uma educação básica fundamental e tinham também o direito de ir tão longe quanto o seu mérito justificaria no que diz respeito à longitude do seu percurso escolar. Ora, estas mudanças são muito grandes, de tal forma que hoje em Portugal nós podemos dizer que a educação dos 9 anos está universalizada, portanto, o número de crianças dos 13 ou 14 anos que não estão na escola é estatisticamente residual, que estamos exatamente, talvez, a meio de um processo semelhante para o ensino secundário. Já temos a educação obrigatória até aos 18 anos ou até ao fim do ensino secundário e temos um processo de massificação muito significativo do ensino superior. Por exemplo, quando nós comparamos a percentagem de jovens de 20 anos que frequentam o ensino superior com a percentagem dos países mais desenvolvidos do mundo, portanto, o indicador é com a percentagem média da OCDE, Portugal já está acima da média da OCDE. E temos ainda problemas de stock, isto é, temos ainda as pessoas que não tiveram, mais velhas, que não tiveram na sua infância e na sua adolescência as oportunidades que hoje os seus netos têm, mas esse problema de stock também se vai resolvendo, em primeiro lugar pela lei da vida, porque as gerações vão substituindo, e em segundo lugar porque formas de formação específica para essas pessoas, que foram variando de nome, ensino recorrente, educação de adultos, educação de segunda oportunidade, etc., foram também qualificando essas pessoas. Portanto, nós podemos dizer que, do ponto de vista da oferta, melhoramos muito, consolidamos bastante o nosso sistema educativo e fomos também consolidando, aí com certas hesitações, um bocadinho por erro e tentativa, mas fomos consolidando um sistema de formação profissional. E hoje também o nosso sistema profissional, portanto a formação profissional que se faz no quadro do Ministério do Trabalho, com aqueles centros provoculares que reúnem a administração pública e empresas, é também muito importante e está disseminada pelo território. E desde os últimos anos, dos anos 80, da década de 80, conseguimos encontrar um subsistema em que as duas lógicas se cruzam e que é um subsistema de sucesso em Portugal, que é o subsistema das escolas profissionais, em que tipicamente a lógica mais escolar e a lógica mais de formação profissional se encontraram e se encontram e que mobilizam ao mesmo tempo o Estado, os municípios, instituições sociais, empresas, comunidades locais, etc. E, portanto, eu diria que, do ponto de vista da formação, do ponto de vista do sistema de formação, portanto, do ponto de vista dos desafios, digamos, internos à educação, às escolas, aos centros de formação profissional, nós avançamos muito. Avançamos mesmo muito. Onde é que avançamos menos? Insisto na minha ideia, na ligação
entre este sistema de formação, educação ou formação profissional, e o sistema económico, e os empregadores, e aquilo que está a jusante da formação, empresas ou administração pública. Porquê? Em parte porque os nossos empregadores chegaram mais tarde do que as famílias à compreensão da importância da qualificação. Repito, porque isto por vezes parece uma novidade, aqueles que recebem a mão de obra compreenderam menos a importância da qualificação da mão de obra do que as famílias e as pessoas. Em parte isso tem a ver com o facto de nós ainda não nos termos libertado de uma drogazinha na nossa economia, que, como todas as drogas, às vezes parece que criam assim facilidades, que parece que deixa de haver problemas, mas como criam habituação, tornam-nos adictos, portanto, tornam-nos dependentes dessas drogas. Qual é essa drogazinha? É a drogazinha dos baixos salários. É a ideia de que, se eu gastar pouco com a mão de obra, faço mais lucros. Os custos são menores. Preciso de investir menos em inovação, porque tenho ali uma reserva, e essa reserva, como é mal remunerada, custa-me menos do que custaria se fosse mais bem remunerada. Ora, não é possível, designadamente em economias abertas, não é possível imaginar que a gente qualifica mais as pessoas para as pessoas não serem mais bem remuneradas. Isso é uma ilusão. O país teria que se fechar, a economia teria que ser fechada, teríamos que usar formas quase coercivas, e isso é uma impossibilidade. Não queremos, mas mesmo que quiséssemos, é impossível. Portanto, primeiro é essa dificuldade. O nosso tecido empresarial, nele incluído a administração pública, chegou mais tarde à consciência da importância das qualificações do que o nosso sistema de educação e formação e do que as famílias. Em segundo lugar, a forma como se organiza uma empresa, se organizam as profissões, dá menos oportunidades para cada um ou cada uma realizar as suas próprias qualificações. Isto é, não é possível eu aumentar sustentadamente a estrutura de qualificações da mão de obra se mantiver uma estrutura tipicamente em pirâmide da carreira, dos níveis de qualificação e de remuneração de uma carreira. Se eu procuro gente mais qualificada e quero ter gente mais qualificada, tenho que me habituar ao facto, por exemplo, de, numa pequena empresa ou numa firma de consultoria, ter cada vez menos pessoas que atendem os telefones, tratam da limpeza, são encarregadas de ir buscar os cafés e servir os cafés quando os administradores têm sede ou necessitam de algum estimulante, e tenho que estar cada vez mais habituado ao facto de que cada um que precisa de café levanta-se e vai à máquina fazê-lo, cada um ou cada uma, quando acabar o seu trabalho, tem que deixar o escritório limpo, e que isso de máquinas fotocopiadoras já foi tempo, porque agora é tudo digital. E, portanto, a estrutura de qualificações da minha empresa, do meu serviço, em vez de ser uma pirâmide assim, tem que ser pelo menos uma árvore. Isto é, a maioria dos funcionários estão em níveis intermédios ou superiores das qualificações. E essa revolução que se está fazendo já em algumas empresas e em alguns setores é uma revolução que ainda está em curso. E essa é uma segunda razão da dificuldade que existe entre combinar, de um lado, escola e centro profissional, e do outro lado, administração pública e empresa.
E em terceiro lugar, porque nós ainda não percebemos bem que estes dois mundos, a escola, em sentido geral, de um lado, e a empresa, em sentido geral, do outro, são mundos diferentes, evidentemente, obedecem a lógicas diferentes, o palavrão técnico são heterónomos, isto é, cada um regula-se por si próprio, tem autonomia um em relação ao outro, não se pode pedir a uma escola que funcione como se fosse economia, ou a economia que funcione como se fosse uma escola, mas são mundos com fronteiras porosas, quer dizer, tem que haver muitos movimentos entre eles, tem que haver muitas setas entre eles. Isso o país, na minha opinião, ainda não compreendeu suficientemente bem. Porquê? Porque estamos sempre numa fase de discussão em que discutimos sempre quem é que se deve subordinar a quem. Mas a discussão mais de senso comum, as afirmações que são mais de senso comum, são aquelas fáceis segundo a qual a escola se devia subordinar à economia e, portanto, se a economia precisa de torneiros, a escola devia formar torneiros, se a economia precisa de carpinteiros, a escola devia formar carpinteiros. Claro que devia, mas não basta dizê-lo, nem basta que as coisas funcionem como se a economia transmitisse umas ordens à escola, que a escola e as famílias aceitariam passivamente, ou ao contrário. Temos também, de um lado, estamos também presos por uma ideia de que a escola não tem que prestar nenhumas contas à sociedade, a escola não tem que prestar nenhumas contas à economia, e sempre que alguém sugere que os municípios se interessem pelas escolas, que os pais participem na direção das escolas, que as empresas do ambiente local sejam chamadas às escolas, ai daqui del Rei que se está a pôr em causa a autonomia dos professores e quer sujeitar-se à escola a lógicas que não são suas. Todos nós, andamos de uma parte, sejam professores, sejam responsáveis, sabem, conhecem isto. Ora, uma e outra atitude não nos servem para o nosso presente e para o nosso próximo futuro. Eu participo muito em discussões, por exemplo, com jovens e protesto sempre contra esta ideia que se está a instalar no país, que nós temos jovens muito qualificados, cada geração que sai é a geração mais qualificada que o país tem, e vai ser assim durante muitos anos, felizmente, e que, portanto, nós devemos-lhes alguma coisa. Temos que lhes arranjar emprego. Temos que contratá-los para a administração pública, senão eles fogem. E eu acho que esta é uma visão muito pobre. A visão mais rica é a visão segundo a qual o país inteiro, e portanto os contribuintes, e portanto os empregados de escritório, os operários especializados, os professores, os funcionários bancários, os engenheiros, os eletricistas, todos aqueles que pagam impostos, pagaram e pagam, e é bom que paguem, a formação de milhares e milhares de jovens cada vez mais qualificados, que todos os anos saem das nossas escolas secundárias, das nossas escolas profissionais, dos nossos institutos politécnicos ou das nossas universidades, e nós esperamos que, saindo, eles contribuam para que haja mais empresas, para que haja mais oportunidades, para que haja mais descobertas, para que haja mais inovação, para que o tecido social e económico fique mais rico. Porque esse foi o investimento que fizemos. E, portanto, nós precisamos, não é propriamente de garantir a cada um que sai mais uma proteção, mais um subsídio, mais um nicho, mais um segmento reservado para ele ou para o seu grupo, mas sim ao contrário. Mais abertura, mais oportunidades, mais porosidade. Precisamos de mais incubadoras de empresas nas universidades, precisamos de mais doutoramentos que se fazem tanto nas universidades como nas empresas, precisamos
para dar o exemplo dos doutorados, precisamos de mais investigadores, não para que os investigadores se perpetuem em doutoramento, pós-doutoramento, pós-pós-doutoramento, pós-pós-pós-doutoramento, pós-pós-pós-pós-doutoramento, mas que os investigadores que se qualificam se disseminem eles próprios pelo conjunto do tecido económico. E se vamos raciocinar nos termos de mas quem é que faz primeiro o quê, é uma pescadinha de rabo na boca. Tem que ser muitos a fazer ao mesmo tempo as coisas. E por isso, para ser prático, e é a minha quarta ideia, nós precisamos de investir mais nestes lugares de encontro entre a escola, formação profissional e empresas ou administração pública. E como é que isto se pode pensar e se deve pensar? Em primeiro lugar, evitando quaisquer lógicas de via única. Nós hoje estamos a discutir, aliás, no Parlamento, se os institutos politécnicos devem ser transformados em universidades. Eu nomes não discuto, acho que o nominalismo é uma filosofia que me desperte muita atenção, mas seria um erro dramático que o país pagaria muito caro reduzir a diversidade que hoje existe no nosso ensino superior. Pelo contrário, nós precisamos de aumentar a diversidade no nosso ensino superior. Porquê? Porque essa é a condição para nós termos fileiras coerentes. Nós precisamos de uma fileira tecnológica e profissional em Portugal que vá desde a primeira, entre aspas, especialização, que é no ensino secundário, e que percorra o ensino superior nos seus diferentes graus, na graduação, na pós-graduação, por aí fora. Precisamos, para isso, que essa fileira tecnológica e profissional seja preparada ao nível da educação básica para todos, por uma presença suficientemente forte do conhecimento tecnológico e da prática tecnológica para todos. Precisamos que as nossas crianças, no primeiro ciclo, no segundo ciclo e no terceiro ciclo, aprendam também a fazer, não apenas a conhecer, mas também a fazer. Precisamos, portanto, dessa base tecnológica comum e precisamos depois de uma fileira tecnológica suficientemente rica e atrativa, porque só assim é que, por exemplo, as escolas profissionais podem ser vistas pelas famílias como um passo intermédio de um percurso que não acaba nelas. Porque se nós as vendermos, as organizarmos ou as impusermos como apenas o elemento final de um percurso que acaba aos 12 anos de formação, garanto-vos que cada vez menos famílias as procurarão. Porque as famílias, e bem, aspiram cada vez mais e têm esse direito. E nós precisamos que elas exerçam o direito. E, portanto, esta é muito importante, do meu ponto de vista, continuar a construir, ainda precisamos de fazer muito para construir solidamente esta fileira tecnológica e profissional em todos os diferentes graus de ensino. Em segundo lugar, precisamos de diluir as fronteiras que hoje existem entre universidades e politécnicos de um lado e empresas do outro. Aliás, há uma maneira muito simples de perceber como a fronteira ainda existe. E esta maneira é assim, toda a gente repara que quando uma empresa e uma universidade trabalham bem em conjunto, isso sai no telejornal. Ora, é uma boa notícia porque tem um efeito demonstrativo, mas por outro lado é uma tristeza, porque só sai no telejornal porque é raro. Portanto, nós podemos ter reportagens na televisão sobre, passo a propaganda, que aliás é merecida, o trabalho que a Bosch e a Universidade de Braga, Universidade do Minho, Braga e Guimarães, ou entre a mesma Bosch e a Universidade de Aveiro fazem. Mas precisamos que isso seja tão comum que deixe de ser novidade. Precisamos mesmo disso. Até porque
As evoluções das necessidades de trabalho são muito rápidas hoje. E, portanto, nós temos que garantir sempre um suficiente fornecimento por parte das nossas escolas de formações em todas as áreas. Reparem, há 20, 15 anos, estupidamente, o advérbio próprio é este, estupidamente, nós dizíamos, não vão para professores. Há professores a mais. Não, vão para engenheiros, vão para médicos, vão para economistas, vão para gestoras. Claro, vão para economistas, gestoras e vão para professores. Do ponto de vista das nossas necessidades profissionais, uma das áreas mais críticas hoje é justamente a área dos professores. E, sobretudo, temos que fomentar formações que possam ser mais plásticas, isto é, formações que, enfim, um pouco como a minha, eu quando tenho que explicar a gente mais jovem porque é que hoje a nossa vida profissional é menos previsível e aquilo que fazemos pode variar muito, digo sempre o meu percurso, licenciado em História, doutorado em Sociologia, trabalhando na Faculdade de Economia, no seu departamento de Gestão, ensinando Ciência Política. Isso vai ser cada vez mais comum. O que tem-me permitido, aliás, que quando a Ciência Política está em baixo, posso ensinar Sociologia, quando a Sociologia fica em baixo, posso... Portanto, estas formações diversificadas e abertas são cada vez mais importantes. E eu creio que é nisto que nós devemos trabalhar. Como verificarão, eu estou muito cuidadosamente a colocar as minhas reflexões num plano que não possa ser confundido com o plano político mais imediato. Viram que todas as comparações que eu fiz foi em termos de décadas, para não ser entre governos, mas creio que para uma sessão como esta, em que nós procuramos olhar com um pouco mais de distância para alguns problemas comuns, vale muito a pena olhar para este problema. Porque, insisto, o estrangulamento principal da nossa economia continua a ser esta menor qualidade dos seus fatores e da sua combinação de fatores, portanto, problemas de produtividade. Na raiz desses problemas de produtividade está um problema de qualificação. Os problemas de qualificação não podem ser resolúveis apenas pelas escolas e pelos centros de formação profissional, porque, insisto, a qualificação não é o que nós sabemos. A qualificação é o que nós sabemos e que nos é reconhecido e que é-nos útil no espaço do nosso trabalho, no espaço profissional. E se nós conseguirmos tornar mais coerentes as nossas fileiras de formação, quer a dita geral, quer a dita tecnológica e profissional, aproximar mais os centros principais de produção e difusão do conhecimento, as universidades e as empresas e a administração pública, e tornar mais plástica a forma como as pessoas entram e existem no mercado de emprego, creio que podemos resolver esse nosso estrangulamento e, portanto, ter mais capacidade de desenvolver a nossa economia. Para terminar apenas com um pequenino de sal, porque às vezes a comida precisa de sal, eu, portanto, costumo sempre dizer a uns amigos que tenho que acho que isto tudo se resolve com uma baixa de impostos. Estão muito enganados. Obrigado. Muito obrigado, professor Augusto Santos Silva, por esta lição estimulante para a nossa reflexão. E agora é o tempo da palavra do auditório, para vocês irem pensando nas questões que querem colocar ao nosso conferencista. E eu destacaria aqui, talvez, 6 tópicos. Primeiro tópico, a importância do capital humano, das qualificações das pessoas. Avançamos muito, como foi dito.
Segundo tópico, o capital organizacional, onde temos que progredir mais, porque talvez esteja aí um dos principais entraves ao uso e à mobilização das qualificações. Terceiro tópico, a necessidade de incrementar as articulações entre a procura pessoal e social da formação, a oferta formativa e o uso que se faz nos contextos de trabalho. Quarto tópico, o reconhecimento por parte dos nossos empregadores da importância do conhecimento, da centralidade do conhecimento, que é talvez o ativo mais relevante, como foi referido, e que é preciso tratá-lo desse modo, como o ativo mais determinante na produção de riqueza, para que seja possível a sua distribuição, na internacionalização, na competição à escala global. Quinto tópico, as interações mais críticas, mais criativas entre o campo da educação e da formação e o campo do trabalho, para que possam aprender mais juntos e possam conhecer-se mais para poderem crescer e desenvolver-se numa lógica mais dialógica. E o sexto tópico que eu retiro, vocês têm a liberdade de pegar noutros, como é óbvio, a questão de dotarmos as fileiras de qualificação de percursos mais coerentes, mais consistentes, adotando, é uma ideia antiga do professor Augusto Santos Silva, e que eu aqui também retomo com interesse. Nós precisaríamos, talvez, de introduzir nos nossos sistemas de educação e de formação uma base tecnológica comum que julgo que está em déficit. E algum déficit de procura social de formações mais tecnológicas e mais profissionais terá provavelmente a ver pelo facto de não termos uma base tecnológica comum na formação geral. Bom, isto foi a leitura que eu fiz, vocês fizeram certamente as vossas leituras. Tenho a palavra, julgo que haverá microfones na sala. Podemos já eu pedia que se identificasse só dizendo o nome, basta o nome. Juntarmos, talvez, se houver, 3 questões. Faz favor. Boa noite. Boa noite. Chamo-me António Jorge de Oliveira, ex-funcionário da Segurança Social do Porto. E eu adoro ouvir o professor Augusto Santos Silva e só tudo que ouvi assim por baixo, porque ele está, de facto, muito, muito acima de qualquer pessoa que está aqui, porque eu assisto várias vezes a várias conferências e quando eu venho a estas conferências eu olho para a plateia e o que é que eu vejo? Sempre as mesmas pessoas ligadas aos partidos A, B, C, às câmaras, e não vejo estas conferências chegarem às pessoas que precisam de ouvir isto que o Augusto Santos Silva disse, aos trabalhadores, às escolas, a começar logo pelo ensino primário e por aí fora. Eu não vou alongar mais, só sei dizer que o meu caso pessoal, eu comecei a trabalhar aos 15 e trabalhei na Segurança Social até aos 46 anos de serviço. Fiz a minha qualificação profissional à minha custa, entrei com a 4ª classe e saí de lá com uma licenciatura. Nos meus recursos humanos nunca fui valorizado, pelo contrário, ainda fui criticado muitas vezes que eu era o papa-cursos e que andava a passear os livros. E eu sugeria ao Augusto Santos Silva que fizesse um vídeo desta palestra, que foi excelente, assim por baixo, que fizesse chegar às escolas, aos serviços públicos, às organizações, e ressalvando o trabalhador, quando quer estudar, que utilize o Estatuto de Trabalhador Estudante. Porque na função pública, e eu beneficiei disso, e tinha colegas meus, e eu motivava-os a estudar,
mas como eles trabalhavam no privado, Jorge, tu falas bem por causa da força pública e para os outros. Eu sou utilizar o Estatuto de Trabalhador Estudante na minha empresa e eu logo a seguir acaba o contrato para ir para a rua. Ouça, era a política que eu apercebi-me que se passava no mundo laboral. Ouvir o Augusto Santos Silva, ouça, eu dei este tempo muito bem aplicado, porque eu agora estou aposentado da função pública e arranjei um part-time como taxista. E eu vejo, de facto, agora lido com todo tipo de pessoas, eu vejo uma falta de formação dos clientes, que às vezes me entram no carro, que eu começo a puxar por eles. Apanho juízes, apanho políticos, apanho colegas meus de trabalho, colegas meus de infância, que eles ficam admirados. Jorge, eu estou reformado. Se o Jorge pudesse concluir... Sim, então eu vou resumir. Vou repetir aquilo que eu sugeria aqui ao Augusto Santos Silva. Está registada a sugestão. Fizesse um vídeo, fizesse chegar a quem direito a nível laboral. Muito obrigado, profissional. Jorge. Muito obrigado pelo seu depoimento e pela sua sugestão. Muito obrigado. Mais intervenientes aqui? Por favor, aqui à frente, segunda fila. E na primeira também. Sr. Alberto Rio Fernandes, considero que de facto a intervenção foi brilhante, sem apontamentos, sem nada, com umas ideias extremamente estruturadas e fora da caixa, fora da lógica mais corporativa, setorial, que eu acho que é isso que marca muito a nossa cultura. Quer a cultura profissional, em que pensamos muito na nossa profissão, defendemos muito a nossa profissão, quer do ponto de vista da organização administrativa, em que cada ministro pensa no seu ministério e normalmente olha pouco para as articulações interministeriais. Muitos parabéns, teve uma intervenção formidável. A questão que eu queria colocar aqui tem a ver com a última sessão aqui das conferências, onde eu estava aí na mesa com o reitor da Universidade do Porto, onde me pus a questão e hoje encontrei a resposta para ela, que é como é que uma região que tem uma das boas universidades europeias é das mais pobres da Europa. E eu penso que está encontrado o gargalo, que tem a ver um pouco com a falta de reconhecimento por parte das empresas da necessidade de dar valor aos recursos humanos que são formados na região. E na base deste pressuposto, que eu julgo que compreendi da intervenção, eu tenho duas perguntas. Uma é, como é que tu vês, enfim, tratamos por tu, não levam a mal, como é que tu vês a alteração da imigração, portanto, a saída dos recursos humanos, pela substituição pela imigração das empresas? Portanto, nós estamos agora a verificar a entrada de empresas alemãs e outras, dinamarquesas, etc., para vir cá buscar os recursos que nós qualificamos, não é? Que nós formamos, e, portanto, eles vêm remunerando um pouco melhor que as empresas portuguesas, mas ainda assim muito mais baratos que na Alemanha, ou que na Dinamarca, ou na Holanda, onde seja. Como é que tu aprecias isso do ponto de vista da vantagem e desvantagem, seja para os jovens, seja para a economia nacional? E a segunda questão está um pouco ligada a isto, que tem a ver com o teletrabalho e as novas formas de trabalho, designadamente trabalho com empresas estrangeiras. Portanto, a possibilidade de, a partir do fundão, por exemplo, um engenheiro, trabalhar com empresas dos Estados Unidos. Hoje começa a ser cada vez mais vulgar, à volta de Lisboa. Há muita gente, sobretudo malta mais nova, que sai da engenharia, em vez de emigrar, trabalha para empresas de economia ou de gestão, trabalha para empresas de todo o mundo. Há mesmo empresas especializadas em fazer este tipo de contratos de trabalho. Como é que isso se reflete do ponto de vista designadamente da economia nacional? Eram estas duas questões. Obrigado. Muito obrigado. João Alberto, temos uma terceira questão. Aqui o Agostinho à frente, na primeira fila. Boa noite, Agostinho Lemos. Muito obrigado, Sr. Professor, pela brilhante intervenção, de facto, com que nos presenciou. Quando falamos em qualificações, obviamente que temos que, como aliás fez, na sua intervenção falou 2 ou 3 vezes no ensino profissional, temos que referir a importância que tem o ensino profissional
nas qualificações, no aumento das qualificações, para que de facto nossos jovens, porque o ensino profissional está dirigido para os jovens, possam integrar o mercado de trabalho com competências muito maiores do que aquelas que existiam na nossa geração. Mas nós assistimos ainda a uma visão do ensino profissional, portanto, a sociedade ainda vê o ensino profissional como parente pobre do ensino secundário. Portanto, nós temos, como sabemos, 3 modalidades de conclusão do ensino secundário, científico-humanísticos, o ensino profissional e a aprendizagem, que o Sr. Professor também referiu, portanto, que é outra modalidade, se calhar ainda pior vista do que os científico-humanísticos. Portanto, a pergunta era, o que é que pensa que se pode fazer para que, de facto, a sociedade possa ver de uma forma melhor, portanto, de uma forma mais qualificada, a ideia que ainda hoje existe que o ensino profissional, portanto, é o parente pobre do ensino secundário. Muito se tem feito já sobre isso. Temos aqui, por exemplo, a Dra. Ana Amorim, que tem feito um trabalho ao nível da área metropolitana do Porto, excelente, para a valorização do ensino profissional. A autarquia tem apoiado, no caso que nos diz respeito aqui em Gondomar, portanto, a escola profissional e penso também as escolas públicas que têm ensino profissional. Temos tido alguma facilidade de articulação com o tecido empresarial, mas isso não tem sido suficiente para, de facto, valorizar, para credibilizar esta modalidade de ensino. Portanto, a pergunta era, de facto, o que é que se pode fazer para que seja visto de forma mais credível, que a falta de credibilidade é essa que muitas vezes começa dentro do próprio sistema. Portanto, é nas próprias escolas que muitas vezes é sobrevalorizado, portanto, o ensino profissional. Gostava de levantar outra questão, que é também as qualificações para adultos. Nós temos que pensar seriamente, já o fazemos, mas se calhar temos que reforçar a qualificação dos ativos. Portanto, o nosso tecido empresarial precisa de pessoas qualificadas, com várias competências, como disse, e, portanto, nós também teremos que, se calhar, fazer algo, não sei o quê, para reforçar, para estimular o tecido empresarial a criar condições para que os ativos, portanto, as pessoas que estão a trabalhar, possam aumentar as suas competências, possam reciclar as competências que têm, possam criar novas para que possam, de facto, circular mais facilmente no mercado de trabalho. Portanto, eram estas duas questões. Muito obrigado. Muito obrigado, Agostinho. Passava a palavra ao Augusto. Muito obrigado, agradeço as questões. Agora está bastante mais simplificado essa questão suscitada na primeira intervenção, com a sugestão de que estas coisas fossem partilhadas em vídeo, porque há muitos vídeos que circulam e há, aliás, exposições bem mais informadas do que a minha sobre esta necessidade de um casamento virtuoso e estável entre o grande mundo da formação e o grande mundo da economia. Intervenções mais informadas do que a minha, porque são justamente intervenções de empresários, de gestores, de administradores que souberam capitalizar a formação e souberam introduzir alterações nas suas organizações que valorizaram as pessoas qualificadas. E algumas dessas alterações, num primeiro momento, pareceram revolucionárias, pareceram pôr em questão hábitos adquiridos, pareceram inexequíveis e realistas, mas vingaram. Alguns passam por um achatamento muito grande das hierarquias, noutros casos passou pela eliminação liminar dos postos menos qualificados, etc. Eu, em novembro, estive numa visita oficial ao Japão e quando a minha delegação explicou à delegação japonesa como é que funcionam as escolas portuguesas, os nossos interlocutores japoneses abriram a boca e disseram: "Epá, vocês são mesmo um país muito rico." Por uma razão simples, no Japão quem limpa a sala de aula é a turma que acaba a aula. Não há auxiliares de ação educativa. Eles acham que isso deve ser um luxo asiático, mas não da Ásia deles. Essa lógica, porque
O erro que nós não podemos cometer, eu peço desculpas, estou a aproveitar este facto para regressar um pouco à minha profissão. Na Faculdade de Economia, como compreendem, eu ensinava sobretudo Sociologia das Organizações. E, portanto, um erro que nós não podemos cometer é achar que vamos qualificar cada vez mais, do ponto de vista escolar, as nossas crianças, adolescentes e jovens, mas não vamos qualificar ao mesmo tempo os postos de trabalho que eles vão ocupar, porque não dá. O choque será muito grande. E é um choque que nós não podemos gerir internamente, porque pertencemos à União Europeia e acabou o tempo em que as pessoas achavam que era uma aventura inacreditável sair do Gondomar e ir trabalhar para Lille. Não, isso deixou. Até porque uma das coisas em que, do ponto de vista das competências gerais, a escola portuguesa progrediu muito e, em termos de comparação europeia, é muito boa, é justamente no ensino das línguas. E, portanto, os portugueses não têm dificuldade nenhuma em sair de Gondomar para Oslo se for necessário. E, portanto, não se pode pensar que aguentamos uma evolução em duas velocidades, o sistema de educação progredindo normalmente, respondendo, aliás, aos anseios e à procura das famílias, e o sistema de emprego estagnado. Porque isso tem uma saída que tem um nome, a imigração. Que, no caso, aliás, europeu, já não é imigração. Minha filha, que trabalha em França, não é imigrada no sentido tradicional do termo. É apenas uma europeia que exerce o seu direito como europeia de trabalhar onde quiser no âmbito da União Europeia e não tem que ter licença a ninguém para isso. Eu sou muito favorável ao investimento estrangeiro em Portugal, por três razões. Em primeiro lugar, porque traz capital; em segundo lugar, porque traz inovação; e em terceiro lugar, porque nos sacode. E, portanto, na minha opinião, em Portugal nós não temos um problema de excesso de mercado, temos um problema de déficit de mercado. Estou a tentar encontrar as palavras para não cair no erro de dizer uma frase que, tirada do contexto, possa ser considerada menos diplomática, mas acho que já encontrei a fórmula. Nós temos demasiada tentação de aqueles que já estão no mercado quererem fechar o mercado. Os médicos já são médicos, não querem vagas para os cursos de medicina. As empresas de comunicação social não querem que se abram mais concursos para outras empresas de comunicação social. As grandes empresas querem ter uma relação direta ou indireta com o Estado que permita protegê-las da competição. Tudo isto são erros. Tudo isto tem como consequência, é como aquelas mães e aqueles pais que, para que os filhos não tenham doenças, os fecham em casa e os proíbem de contaminar, de frequentar qualquer meio onde vírus circulem, porque da primeira vez que forem à escola ficarão muito mais doentes do que ficariam se estivessem habituados ao ar puro e ao contacto com outros, mesmo que os outros sejam portadores de vírus. E, portanto, por essas três razões, porque nós temos um problema grave de capital, por causa da forma como se fez a transição democrática, da debilidade dos grupos económicos, da demasiada dependência dos grupos económicos do Estado Novo no tempo do Estado Novo, temos um problema de capital e não temos também um sistema bancário que já esteja suficientemente libertado daquela droga que era investir tudo no crédito hipotecário, no crédito ao imobiliário, ou então que se habituou a decidir empréstimos na base dos interconhecimentos e interinfluências pessoais e não na base de avaliação técnica rigorosa. Temos um problema, o investimento estrangeiro normalmente traz inovação, designadamente na forma como olha para as escolas, para os centros protocolares e para as universidades,
e têm essa vantagem de nos sacudirem. E não vejo, e se é verdade que esse investimento estrangeiro aproveita essa vantagem competitiva portuguesa, que felizmente será transitória e de que nós não nos devemos orgulhar, que é a vantagem de pagarem aqui salários menores do que pagariam nos seus países de origem, também é verdade que esse investimento estrangeiro é um impulso no sentido da melhoria dos salários e, sobretudo, das condições não salariais de emprego. E devo dizer que também sou um fanático do teletrabalho e dos nómadas digitais. Portugal tem uma enorme vantagem, que é de ser um país aberto. E tem uma enorme vantagem que se vê no turismo, mas que não se reduz apenas a ter bom clima, a ter um clima suave, muitos dias de sol e muita praia e uma costa grande. Isso, aliás, nem é o mais importante até para o turismo. Nós somos um país muito seguro, somos um país com infraestruturas bastante desenvolvidas, do ponto de vista, por exemplo, das infraestruturas rodoviárias, somos dos melhores países do mundo. Somos um país com uma estrutura de apoio, designadamente em saúde, não só bastante boa, como muitíssimo generosa, e isso conta muito. Mas conta mesmo muito. Às vezes é preciso ter mesmo uma experiência pessoal disso, a experiência de qualquer um de nós que tenha ido, por exemplo, a São Paulo em trabalho e que a primeira informação que recebe é: você sai do hotel e vira à direita, está proibido virar à esquerda, porque se virar à esquerda pode ser assaltado, e pode ser assaltado mesmo com arma, e pode mesmo ficar seriamente damaged com isso. Portanto, nós temos essa vantagem e temos todo o interesse em captar também essa gente. Em primeiro lugar, porque trabalhar aqui para fora diminui a poluição para a imigração, trabalhar aqui para fora atrai gente estrangeira para Portugal, e nós temos um nível de aversão aos estrangeiros absolutamente residual, não temos nenhum fenómeno relevante de xenofobia, pelo contrário, temos uma forma de hospitalidade e de acolhimento muito generalizada, e isso é uma vantagem que devemos utilizar. E, portanto, eu diria, e evidentemente, quando nós temos um problema ainda mais dramático do que este que identifiquei, que é o problema demográfico. Temos um saldo natural negativo há muito tempo, morrem mais pessoas do que aquelas que nascem cada ano em Portugal. E nos últimos anos, por vezes, temos tido um saldo global positivo por causa do saldo migratório, porque há mais gente para vir do que gente a sair. Mas esses dois fluxos vão existir. Há de haver milhares e milhares de portugueses, dezenas de milhares de portugueses continuarão a sair todos os anos, e dezenas de milhares de estrangeiros que virão para Portugal. E, mais uma vez, isso não há que ter a ilusão de que possamos parar administrativamente esses dois fenómenos. Mas, portanto, essa atração de gente de todos os níveis de qualificação é muitíssimo importante. As questões colocadas pelo Agostinho Lemos são também muito importantes, e eu permitir-me dizer o seguinte. Em primeiro lugar, tem toda a razão com a questão da qualificação dos adultos, da qualificação daqueles que já estão no mercado de emprego, que é um esforço que nós devemos fazer, e é um esforço que se debate com muito preconceito. O exemplo do programa Novas Oportunidades é absolutamente demonstrativo do enorme preconceito que existe contra esta ideia de que eu, que tenho 35 anos, que não acabei o ensino secundário, mas que, entretanto, aprendi coisas, aprendi a escrever à máquina, depois aprendi informática, depois aprendi línguas, não há nenhuma razão para que a oferta que
exista, se eu quiser agora acabar o secundário, a ir a uma escola secundária, inscrever-me no 10º ano e imaginar que à noite faço os 3 anos. Não, eu tenho direito a que aquilo que aprendi, entretanto, no meu emprego, na minha vida cívica, seja reconhecido e me seja oferecido o que me falta para atingir esse ensino secundário. Há um grande preconceito contra esta ideia simples, não é um preconceito das pessoas, é o preconceito da opinião publicada, que é uma opinião formada no tempo em que se achava que os meninos bem iam para o liceu e os meninos mal, os pobres, iam para as escolas técnicas, e que ficou muito desiludida com o facto de, com o 25 de Abril, essa separação ter existido. E é uma opinião publicada ainda habituada na ideia de que uns nascem para serem criados dos outros. Não tínhamos ilusão sobre isso. Portanto, não podemos ignorar esse preconceito, porque é preciso combatê-lo, mas não devemos ter medo de combater esse preconceito. Agora, há certas operações de qualificação de adultos que têm que ser maciças. Quer dizer, têm de ser concebidas para atingir o maior número de pessoas possível. Qual é a operação mais necessária? É a das chamadas competências digitais. Aquelas coisas, devem ter reparado que eu não disse nenhuma palavra em inglês, provando assim a minha ignorância nestas matérias, porque o que é fino é dizer palavras em inglês, upskilling, reskilling, skilling, etc. Tudo isso se resume neste ponto. É necessário que as pessoas continuem a desenvolver as suas competências e a sua formação para não se esquecerem. Nós temos, aliás, o compromisso na Europa de, a ver se me lembro, 60% da população ativa empregada ter pelo menos uma ação de formação cada ano. É um compromisso comum, que saiu, aliás, aqui perto do Porto, da Cimeira Social do Porto. E, portanto, essas ações de formação são importantes, mas a grande operação que nós precisamos é de desenvolver, de generalizar as competências digitais, quer dizer, toda a gente saber mexer no computador, não apenas da lógica do utilizador e do utilizador que esteja à vontade, mas também, em alguns momentos, da lógica de programação. E essa competência é tão importante hoje como o saber ler, escrever e contar. E, evidentemente, a minha geração, a geração daqueles que têm 40 anos, não aprendeu isso. Eu tenho 66. Mas mesmo a geração daqueles dos meus filhos, que têm 30 e tal, 40 anos, não aprenderam isso na escola. Não é? Portanto, mesmo esses têm que aprender isso na sua prática profissional e através de operações de generalização das competências digitais. Precisamos de valorizar muito a fileira profissional e tecnológica, e isso, para além daquelas coisas que já falamos, tornar... Reparem, para muita gente, o fazer é um bicho de 7 cabeças. O que parece estranho. Mas, para muita gente, o mexer nas coisas, o fazer as coisas, a expressão cultural, artística, tecnológica, o saber fazer, o mexer na máquina, o ter que definir um plano e concretizar esse plano, nem que seja a tratar do jardim da escola, parece hoje mais difícil do que aprender a álgebra. Isso é muito difícil, até porque cria um círculo vicioso, porque as pessoas já não sabem desentupir canos, chamam os canalizadores. O último canalizador, que aliás foi à minha casa, deixou um cartão que eu achei espetacular, levou bastante dinheiro, mas depois deixou um cartão que dizia fulano tal cirurgião de canos, me pareceu uma coisa bastante espetacular, e nós cada vez precisamos mais deles por a nossa incapacidade, a nossa incompetência própria, e eles estão cada vez mais escassos. Agora, do ponto de vista de inserção local, do ponto de vista de capacidade de resposta às oportunidades e às necessidades locais, eu, para grande desespero dos meus amigos professores, não encontro melhor alternativa do que, de facto,
cada vez maior envolvimento das comunidades locais, cada vez maior envolvimento dos municípios, das empresas, das instituições, dos bombeiros, das misericórdias, das freguesias. Nunca, aliás, os exemplos que nós conhecemos de programas de formação profissional muito bem sucedidos foram exemplos em que os programas foram eles próprios concebidos com os utilizadores e de forma a responder às necessidades / oportunidades desses utilizadores. Dou 2 exemplos que, pelo menos, o Agostinho conhece bem. Um exemplo é do nosso cluster aeronáutica em Ponte de Soura, porque, de facto, aproveitou-se ali uma oportunidade que tem a ver basicamente com reparações de avionetas e depois formação de pilotos, mas com um envolvimento da Câmara Municipal e um envolvimento do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que desenhou um programa específico. E, portanto, o Centro de Formação Profissional, não sei se é um centro, se é tem outra modalidade, mas, quer dizer, a parte da formação profissional e imediatamente atrás a escola secundária e imediatamente atrás o polo do Politécnico de Porto Alegre, fizeram eles próprios parte desse programa de desenvolvimento local e regional. O outro exemplo, que ainda é mais interessante, porque tem maior sofisticação de formação, é o da indústria automóvel, quer os componentes, quer em Setúbal, quer na aeronáutica em Évora, em que também o programa de formação profissional é ele próprio parte do programa de atração de investimento, neste caso francês e alemão, para uma cidade, para 2 cidades, Setúbal e Évora. E, aliás, eu quando tinha essa responsabilidade como Ministro dos Estrangeiros, a parte da internacionalização económica, e visitei a fábrica em Évora, e depois com aquela minha tendência a dizer piadas por tudo e por nada, perguntei ao empresário francês, e como é que se dá aqui com o Sr. Presidente da Câmara, que é comunista? Eu disse, as 1000 maravilhas, é o mais eficaz, não põe nenhum problema. E o Presidente da Câmara, que faz o favor de ser meu amigo, dizia, claro, não preciso do operariado. O que eu estou a dizer com estes exemplos, não temos que pôr assim um ar sério para tratar de questões sérias, é que também temos que rebentar com esse papão de que o envolvimento dos, como a gente diz em português, atores, ou em inglês, stakeholders locais, diminui sempre a minha margem de manobra, é o contrário. Permite chegar mais depressa às pessoas, permite envolver mais as famílias e permite dar mais sustentabilidade às ações. Portanto, conceber, não naquela lógica puramente administrativa, que é, eu tenho que ter uma escola secundária, eu tenho que ter um centro de formação protocolar, eu tenho que ter o programa de formação nas áreas científicas ou técnicas X, Y e Z, porque isso foi definido centralmente no Ministério da Educação ou no Conselho de Ministros, e olhar para esses programas inseridos em programas de desenvolvimento regional. Eu quero fazer isto, eu quero que Gondomar seja isto, e para isto o que é que eu preciso? Destas empresas, preciso que a Câmara urbanize estes terrenos, preciso do parque industrial ali, e preciso também que as escolas estejam ali. E tudo isto se pode fazer sem pôr em causa o direito, aliás, na minha opinião, sagrado, que todas as crianças têm de perceber os Lusíadas, de lerem o Camões, de saberem inglês, de terem matemática como os outros. Já estou a falar. Muito obrigado. Temos também aqui uma pergunta da mesa e depois vamos ao auditório. De certa forma, o Sr. Professor já respondeu um bocadinho nas suas últimas palavras, mas eu ouvi-o atentamente e estava a refletir e pensei no seguinte: sendo o Estado o principal empregador e aquele que, até pelos meios que tem ao seu dispor, o mais capaz de intervir na sociedade e poder incentivar aquela interação entre a escola e os empregadores, que é absolutamente necessária, que medidas concretas é que o Sr. Professor gostaria daqui elencar e deixando até como repto ao próprio Estado para que tal interação aconteça de facto?
O papel do Estado aqui parece-me que pode ser absolutamente determinante, quer por ser um empregador que é, e quando digo o Estado também digo, obviamente, as autarquias, e o Sr. Professor referiu muito bem que a interação a nível local pode ser um fator fundamental digamos, na criação desses elos e dessas ligações entre a escola e os empregadores, mas que medidas concretas é que o Sr. Professor, com a sua sapiência que tem em relação a esta matéria, gostaria de preconizar para que, de facto, tal interação acontecesse? Ok, a primeira questão, temos aqui também a doutora Aurora, depois também lá atrás, e temos mais este trio. Eu tenho a impressão que nós não vamos ter tempo de prolongar para além desta ronda, e, portanto, será a última ronda. Portanto, quem quiser colocar questões, aproveita agora a oportunidade, porque essa fase eu já passará. Aurora. Muito obrigada pela exposição que nos fez. E, começando agora pelo que citou, eu fez-me lembrar uma frase que é muito usada de forma popular do Peter Drucker, que diz que um arrumador de carros, ainda que designado de gestor de superfícies urbanas, será sempre um arrumador de carros. E, portanto, eu diria que Peter Drucker, nessa situação, diria que um canalizador, ainda de cirurgião de canos, será sempre canalizador. E que nos faz muitas falta. E a sua apresentação suscitou-me duas perplexidades, e que são essas questões que lhe quero pôr, que é, citou que os nossos jovens enfermeiros vão para a Inglaterra, massivamente, os geriatras, por exemplo, também, não é? Mas, ainda nos jornais desta semana, vem como sendo o melhor sistema da educação europeu o inglês. E, portanto, primeira perplexidade, nós formamos e investimos financeiramente na formação dos nossos jovens, e as famílias dispõem, o Estado dispõe, e vão para um sistema em que, pela avaliação, têm um bom sistema educativo, mas precisam dos nossos formandos, que nós não retemos aqui. Portanto, é com certeza uma questão de economia, não é só da melhor escola. Outra perplexidade é que citou a Alemanha, e citou a Alemanha como levando os nossos engenheiros. E a Alemanha também é um caso especial na Europa, porque tem um sistema dual, sistema que defendeu, aliás, e que foi de alguma forma criticado, não era ipsis verbis esse sistema de fazer a opção ao 9º ano e aos 15 anos, quando teve a pasta. E então, este sistema dual é um sistema também muito procurado pelos portugueses, há muitos portugueses a fazer isto, em que a própria empresa investe na formação específica e paga durante o investimento, ou seja, quando o aluno está a estudar, está a trabalhar e recebe um ordenado bem maior que um trabalhador qualificado em Portugal. E, portanto, e fica lá. Mas ainda assim, levam os nossos engenheiros. E, novamente, aqui a questão da escola e a questão da empresa. A questão é, o que é que não aprendemos com eles, ou o que é que podemos aprender com eles que possamos modificar, porque realmente são duas situações caricatas nesta dualidade da simbiose que devia existir e nas qualificações que socialmente são vistas como a Alemanha, em termos de empregabilidade. Claro que na Alemanha há um fator também como o nosso, não é? Que é a falta de alemães. É basicamente a falta de alemães. E para terminar, a questão que o Rio Fernandes citou, e que eu me lembro de uma frase de um investidor em Gondomar, de origem indiana, mas que vive em Amsterdão, não é? E que dizia porque é que está a construir aqui em Gondomar um espaço para hubs, enfim, para investimento e para tecnologias e para as pessoas poderem trabalhar ali, para marcas e para fora. E ele dizia de uma forma muito simplificada e que eu retive, que é, primeira coisa, está perto da Universidade do Porto, que é uma das mais qualificadas mundialmente. Segundo, mão de obra mais barata, ainda que pague melhor do que o que pagam os portugueses, porque na Holanda pagam muito mais. Ou, portanto, o custo que ele teria para ter 800 trabalhadores na Holanda era provavelmente o quádruplo que teria aqui, ainda assim pagando muito melhor do que o que pagam os portugueses. E um terceiro fator que achei muito interessante e que não foi aqui citado, mas que ainda ocorre muito, que é a questão de não haver mulheres na tecnologia. Aliás, nomeou-me para tratar disso e eu estou aqui hoje a honrar esse compromisso,
que era que nestas áreas tecnológicas e na área, nomeadamente das programações, que é um pouco também o que falamos de ter os portugueses a trabalhar para o estrangeiro sentados cá, formam-se muitas mulheres, nas universidades continua a haver mais mulheres a concursos com melhor notas que homens, mas depois nestas empresas a maior parte das pessoas que trabalham nestas situações são homens. Muito obrigado. Temos um participante lá atrás. Também sinalizo. Um e havia ali outro no meio. Exato. Vou dar a palavra a quem a pedir agora. Diogo Oliveira dos Santos, e prometo tentar ser breve. Agradecer primeiro que tudo a sua presença e a intervenção, e vou tocar apenas numa franja daquilo. Desculpe, chama-se? Diogo Oliveira dos Santos. E peço-lhe apenas um comentário breve também. Falando numa estratégia que integrasse o Ministério do Trabalho, o Ministério da Educação, o MCTES e o Ministério da Economia, olhar para o problema em conjunto. Há uma área em que isso já se fez cá. Foi na promoção da alimentação saudável em 2017, se não estou em erro, com 7 ministérios. E hoje em dia ninguém ouve falar da EIPAS, ouve-se falar apenas do PNPAS, que é o projeto da DGS, mas a lei está completamente esquecida e já não se fala. E outra questão, que é deste entendimento que é necessário e da resolução dos problemas ao nível interministerial, que eu acho extremamente importante, falta-nos saber que profissionais existem e que profissionais estão a sair das instituições de ensino superior. Pegando, por exemplo, no exemplo da saúde, nós não conseguimos adequar vagas. Há profissões que estão com claras vagas a mais e que têm vindo a aumentar a sua imigração, como, por exemplo, os médicos dentistas, os médicos, que já não quero falar porque já falamos muito de médicos, mas os médicos dentistas e os nutricionistas têm aumentado bastante a sua imigração, porque nós não sabemos quantos profissionais de saúde existem no país e onde é que eles estão a atuar. E, portanto, queria fazer um comentário sobre isto, porque estes jovens profissionais de saúde muitas vezes encontram-se em situações precárias e em empregos para os quais têm demasiadas qualificações, porque não conseguem estar em empregos dignos das suas qualificações. E queria acrescentar ainda numa nota final que, se olhasse para os problemas todos do país com estratégias integradas e multidisciplinares, acho que estaríamos bastante melhor do que ao que estamos agora. Obrigado. Muito obrigado. Ali, por favor, à esquerda. Boa noite a todos. Eu chamo-me Hermenegildo Ribeiro. Queria agradecer a vinda cá a Gondomar e dar os parabéns pela sua lição e aula que nos deu, que realmente, pela sua simplicidade, tornou-se muito prática. Queria só lembrar que as novas tecnologias veio evoluir muito o nosso país e eu só recordava precisamente governos que exigiram trazer até todo o país e a vários locais que era difícil ter internet e comunicações e ainda mais obrigou-os a que isso existisse. Hoje foi o país que mais evoluiu precisamente com essas tecnologias e as pessoas tiveram acesso e até a educação beneficiou muito com isso. Só pretendia fazer uma pergunta. Reconhece que devia ser o Estado, nitidamente os governos, a exigir a continuação dessas exigências que foram feitas nessa altura, e eu lembro que muita gente criticou quando foi obrigado, quiseram aplicar o Magalhães, e desculpe lá, só para lembrar que na realidade foi um salto muito grande para a juventude e para as escolas. E portanto só queria aqui frisar muito bem que devia ser o Estado de cima que pudesse pôr nos seus serviços uma melhor aplicação das novas tecnologias. E só lembrava uma, que foi colocada, foi o cartão de cidadão. Isso foi uma evolução que revolucionou e ninguém mais fala disso, mas na realidade
daí para cá não se notou mais nenhuma assim revolução que se sentisse nos serviços do Estado. Muito obrigado pela sua intervenção. Por fim, dava a palavra. Alberto Lau, ainda há mais duas. Peço que sejam obrigado o mais sintéticos possível. Está, com certeza. Obrigado o nosso conferencista não está a tomar notas e está a registrar de memória, portanto pode não ter. Obrigado pela excelente exposição do doutor que nos deu até agora. Relativamente à questão da osmose entre a qualificação bastante elevada que existe atualmente da geração mais nova e relativamente à menor ou à maior dificuldade por parte do tecido empresarial de incorporar essa melhor qualificação, há aqui um efeito colateral, há uma questão colateral que não sei se alguma vez foi equacionada e se existe alguma solução ou se de facto assente, que é a transmissão do conhecimento por parte de quem já está tanto no tecido empresarial, digamos, aquelas pessoas mais antigas que são detentoras de algum conhecimento baseado na experiência. E essa transmissão de conhecimento, primeiro, gostaria de saber se, na sua opinião, se era útil haver alguma transmissão de conhecimento. Transmissão essa filtrada, nem tudo o que as pessoas faziam antigamente e fazem atualmente e os métodos que utilizam seriam úteis. Mas acho que há algum conhecimento, alguma transmissão de conhecimento que, quer no público, quer no privado, seria útil transmitir à geração mais recente, muito mais qualificada, sim senhora, mas esse cruzamento da melhor qualificação com uma experiência adquirida talvez fosse bastante útil e facilitasse essa osmose necessária entre a parte educacional, a parte da formação, a parte das qualificações e a parte da experiência e a parte do desenvolvimento das empresas. Muito obrigado. Por fim, o Delfim. Boa noite. Obrigado pela brilhante exposição. Educação e informação, tantos temas, tantas questões, tantas reflexões. Estávamos aqui a noite inteira e não chegariam. De qualquer forma, não resisto, e sendo sintético para não roubar tempo, educação e informação é um sinónimo de evolução das sociedades. Educação e informação entronca nas escolas. E a questão muito direta que eu lhe colocava era esta, e falando da escola pública, em sua opinião, a escola pública está em crise? Como é que interpreta as recentes manifestações dos diversos agentes educativos no sentido de pugnarem por melhores condições? Esta revolução põe em causa o desenvolvimento do país. Muito obrigado. Muito obrigado. Augusto. Muito obrigado pelas questões colocadas. Em relação à primeira, a minha posição é muito confortável, visto que eu agora não trato medidas concretas. A minha única responsabilidade nem sequer é fiscalizar quem trata das medidas concretas. A minha única responsabilidade é organizar minimamente os fiscalizadores das medidas concretas. Eu nem sequer nos debates posso entrar só a dizer, meninos, calados, ouçam o vosso colega, meninos, não se diz assim. Só tenho agora essa responsabilidade de dizer, não, você não diga, você mentiu, diga assim, Vossa Excelência faltou à verdade. Agora, não entrando, portanto, na concretude, mas respondendo à sua questão, eu acho que a principal doença de que nós todos nos devemos livrar é a doença da uniformidade. Toda a gente tem que ser tratada da mesma maneira, tudo tem que ser organizado da mesma maneira, tudo tem que ter umas fórmulas muito precisas, porque ninguém pode sair da mediania, tudo tem que ter uma espécie de fato
igual para todos, o que é um erro, porque alguns de nós somos gordos, outros são magros, uns são altos, outros são baixos, e há muitas hierarquias. Continuando neste tema, há hoje vários institutos politécnicos que são muito mais importantes para o país e têm uma reputação muito maior do que muitas universidades, o que é natural, não é só em Portugal que sucede. E, portanto, quando nós vemos essa reputação funcionar, por exemplo, nas escolhas dos alunos, há vários institutos politécnicos que esgotam as vagas antes das universidades. Portanto, não precisamos todos de ser a mesma coisa. Pelo contrário, precisamos de poder ser coisas diferentes, porque o país é diferente. Mas a recomendação mais genérica que eu faria era contrariarmos esta nossa tendência cultural à uniformidade. Até porque ela depois leva-nos a uma pulsão do pormenor que só nos dificulta a vida. Hoje, o nível de pormenorização é tão grande que não se deixa espaço, ou se diminui o espaço para a regulação social funcionar como tal. Portanto, eu diria um pouco mais de diversidade e um pouco mais de liberdade para as instituições. Eu percebo as questões que colocou relativamente à Inglaterra e na Alemanha. Em ambos os casos, o fator principal é a diferenciação das remunerações de mão de obra associadas a necessidades gritantes de mão de obra que se verificam na Alemanha e na Inglaterra, como aliás a senhora Merkel disse melhor que ninguém em 2015, tentando convencer os alemães, como aliás conseguiu, que não havia nenhuma dificuldade inultrapassável com o acolhimento de 1 milhão de refugiados sírios. Ela dizia mesmo: não se esqueçam de que é capital humano que vai entrar no nosso país e de que nós tanto precisamos. As necessidades de pessoal, designadamente qualificado, são gerais por toda a Europa. E nós já estamos a ver, e vamos ver cada vez mais, uma competição muito forte entre os países, competição no sentido económico do termo, uma concorrência muito forte entre os países por capital humano. Estou totalmente de acordo com a necessidade e a vantagem de aproveitar a experiência adquirida e, portanto, eu não sou nada favorável a essas fraturas, chamem-se elas tecnológicas ou digitais. Nós não podemos dividir o mundo e as pessoas em partes e considerar que uma parte perdeu o comboio. Pelo contrário, precisamos de combinações virtuosas entre, por exemplo, os jovens que saem das universidades sabendo tudo de informática e os velhos funcionários e quadros que vão encontrar nas empresas ou nos serviços e que, não sabendo tudo ou não sabendo quase nada de informática, sabem, contudo, muito sobre relações humanas, sobre ética do trabalho, sobre cumprimento dos deveres e também satisfação dos direitos. Fala, naturalmente, um social-democrata clássico que em nada se deixa convencer por essa ideia de que a nova economia digital vive bem com a desregulação total do mercado de trabalho e que ser motorista ou ciclista da Glovo é melhor do que ser operário da Volkswagen. Eu só fiz tropa aos 54 anos, mas fiz tropa logo em general reformado, portanto, como Ministro da Defesa. Tinha, aliás, uma bandeira própria e eu era o único que tinha 5 bolas. O máximo que os generais podiam ter e os almirantes eram 4 estrelas. Apenas tinham uma dificuldade: as minhas eram bolas, portanto não serviam para nada, e as deles eram estrelas, portanto era uma coisa mesmo a sério que distinguia entre general, tenente-general, brigadeiro-general, major-general. Mas, tendo feito só a tropa aos 53 anos, fiquei muito impressionado com o muito que aprendi aí. E uma das coisas que aprendi, que nunca mais me esqueci, foi uma coisa que o general-chefe de Estado-Maior do Exército me explicou, que, aliás,
um dos poucos comentadores informados e independentes que aparece na televisão sobre a guerra na Ucrânia, o general Ramalho, com o qual aprendi muito, e que me dizia: sabe, Sr. Ministro, um bom exército mede-se pela qualidade dos seus sargentos, porque os sargentos são aqueles que são capazes de entender os oficiais e falar de forma que os soldados os entendam. E, portanto, um exército que não tem bons sargentos não vale nada. Portanto, é melhor um exército com bons sargentos do que um exército com bons generais. E, pronto, é uma forma metafórica de manifestar a minha concordância com o que diz, despertou uma vontade... Sim, o mais que nós precisamos, aquilo que nós mais precisamos é de perceber que, mesmo que não formalizado, nós estamos sempre em evolução, nós estamos sempre em formação até ao fim da nossa vida. Não é preciso citar aquele velho sábio e santo arcebispo de Braga que, tendo passado aquele filme que era, enfim, muito suave, chamado Pato com Laranja, na RTP2, disse que tinha aprendido em meia hora mais do que na vida inteira. Mas o que tem piada é que o arcebispo viu o filme. Vou dizer que nós vamos evoluindo, vamos reconvertendo-nos, vamos evoluindo. Há um ponto... Portugal é muito forte hoje em turismo. Aliás, o turismo português vale 20% das exportações, e, portanto, vale 10, 11% do produto. Mas o que nós precisamos do ponto de vista dos funcionários do turismo, e, aliás, aquilo que as nossas escolas de turismo, que são bastante boas, formam, já não é a servir à mesa, até porque normalmente a malta tem um bufete. Aquilo que nós precisamos é gente que perceba que os reformados ingleses que vão apanhar um bocadinho de sol para a Madeira precisam de quem os perceba em inglês, de quem lhes tenha palavras de conforto, quem se interesse por de onde eles vêm, o que é que fizeram, de quem verifique que, se eles estiverem assim com ar de quem está um pouco perdido, saiba indicar onde é que é a enfermaria, etc. Portanto, o capital relacional vai ser cada vez mais importante na nossa atividade profissional. Como na indústria, nós vamos precisar cada vez menos de pessoas que tenham um contacto direto com as máquinas, e vamos cada vez mais precisar de pessoas que controlam o trabalho das máquinas. É absolutamente impressionante visitar uma cadeia de montagem da indústria automóvel hoje em dia. Quer dizer, os operários são tipos vestidos, aliás, de bata branca e não já azul, que veem os robôs trabalhar. Vêm, quer dizer, vigiam, controlam. E, portanto, nós precisamos de muito género de competências, e a melhor forma de institucionalizar é justamente perceber isso, que convergem para o processo de trabalho, o processo colaborativo de trabalho, muita gente. E, por exemplo, quando nós aplicamos aquelas tecnologias organizacionais japonesas, o Kaizen e coisas semelhantes, o que nós dizemos é que é muito mais barato investir no chamado chão de fábrica, portanto, ao nível das equipas de operários e de encarregados, a responsabilidade, por exemplo, de parar uma linha de montagem quando um erro está a ser cometido. É mais fácil. Aquela ideia de que aqui no nosso Val do Ava provocaria síncopes, que é a ideia de que pararam a linha de montagem, pode trazer muito menos custos, porque a intervenção corretora é muito mais rápida do que deixar a peça continuar a ser fabricada com um defeito. Portanto, o envolvimento, o que nós gastamos em medicina no trabalho, é um dinheirão enorme que poupamos em absentismo,
Aliás, ainda saiu hoje um estudo que estima os milhões e os milhões de euros que o país gasta por não ter uma política de prevenção do cancro muito desenvolvida, e ter uma lógica, sobretudo, de remediação e não de prevenção. Bom, mas não, ainda tinha mais uma questão: escola pública e greves. Não me quero deixar sossegado, portanto, o que eu tenho a dizer aqui, tenho que dizer que a minha área política é conhecida, na minha área política o direito à greve é indiscutível, não é o único direito que existe, o direito à educação ainda é mais importante que o direito à greve. Eu sou um defensor incondicional da escola pública e confesso que a perspectiva de, depois de 2 anos de pandemia, haver um ano de convulsão nas escolas, que significa 3 anos seguidos de prejuízo da aprendizagem das crianças, é para mim a minha preocupação principal, à luz da qual as preocupações profissionais, sendo compreensíveis, têm o peso que têm. Há muitos problemas para resolver, há muitas propostas que estão a fazer, há um processo negocial que está em curso. A única coisa que eu garanto é esta: não há nenhuma maneira de, através do processo negocial, nós resolvermos reivindicações. Se as reivindicações forem, queremos respeito. Temos de ter mais coisas um bocadinho mais concretas, mas lá chegaremos. Muito obrigado. Bom, resta-me agradecer em nome de Gondomar esta presença tão estimulante do professor Augusto Santos Silva. E agradecer também aos presentes que nos honraram com a sua presença, tão interessada e tão empenhada nesta reflexão, neste debate. Eu acho que aqui 4 ideias-chave que poderíamos eventualmente levar: a ideia da liberdade, da diversidade e do capital relacional que temos que promover, a ideia de uma inscrição territorial na construção das soluções que precisamos para os problemas, a questão da lógica da colaboração interinstitucional e interorganizacional, e a ideia da formação das lideranças, quer de topo, quer intermédias das empresas, para que valorizem o conhecimento, o ativem e o coloquem ao serviço da criação da riqueza para ela poder ser distribuída. Mais uma vez, muito obrigado e boa noite a todos. Congratulando-me com o brilhantismo com que o Sr. Professor emprestou a esta conferência, eu solicitava a presença em palco do Manuel Rosas, enquanto coordenador das conferências de Gondomar, para entregar, em nome das nossas conferências, uma lembrança ao nosso relator. Vamos ver,